Olá, olá, olá! Voltamos para a nossa terceira aula do módulo de saúde da mulher. Gente, essa aula de incontinência urinária, eu dividi ela em duas partes para que fique mais suave, tá? O nosso aprendizado aqui nesse conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo que mais cai nas provas de concurso, nas provas de residência, nas provas de fisioterapia, tá? A incontinência urinária, ela é o nosso feijão com arroz, né? Na nossa prática clínica, ela é, a gente vai ver aqui na aula, mas vocês vão ver que ela é uma condição de uma prevalência altíssima e, portanto, é a condição que é mais cobrada nas nossas provas. Então, se você não viu a nossa aula passada, a aula 2 de fisiologia da micção, volta lá, porque ela vai ser importante para o entendimento da aula de incontinência urinária, tá certo? Nessa aula de hoje, a gente vai ver a definição da incontinência urinária, quais são os tipos, como é que a gente classifica essa incontinência, o quanto que a gente tem dela aí na nossa população, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essa prevalência e a causa dessa incontinência. E aí aqui, gente, no material, eu elaborei para vocês um material de terminologia. Esse material, ele tá junto com o material de vocês, tá? Ele tá lá em PDF e nele vocês vão encontrar os principais termos em saúde da mulher. Por que ele é importante? Porque as terminologias também são cobradas, tá? Então pega esse material na verdade de terminologia, ele não é só de incontinência, tá? Ele é de saúde da mulher, mas as alterações miccionais, e aí de novo, não só incontinência, também podem ser cobradas. Então não deixa de olhar o material auxiliar, tá bem facinho lá para vocês em tópicos, tá? Beleza, certo? E aí eu trouxe aqui algumas dessas terminologias que são importantes e que também são cobradas nas nossas provas, certo? A primeira são os sintomas do trato urinário inferior, também conhecido como LUTS, né, que vem da sigla em inglês. Então, o que são os sintomas do trato urinário inferior? Eu posso ter sintomas de armazenamento, sintomas miccionais ou pós-miccionais e sintomas de prolapsos. Professora, o que diabo você está falando? Vamos lá no nosso material auxiliar e a gente vai ter cada um deles. Por exemplo, o sintoma de armazenamento. Eu posso ter uma bexiga hiperativa, eu posso ter um aumento da frequência miccional, eu posso ter uma incontinência por transbordamento, enfim, a gente tem vários termozinhos associados aos sintomas de armazenamento, assim como aos sintomas de esvaziamento, ou sintomas miccionais e pós-miccionais. Então, não deixa de conferir nosso material, ok? A síndrome da hiperatividade vesical ou síndrome da bexiga hiperativa, né? Hiperativa. A OAB, que vem também da sigla em inglês. Então, o que é, né, essa síndrome da bexiga hiperativa? Então, são sintomas relacionados à fase de enchimento vesical. Então, são sintomas, são alterações, né, ou seja, foge da normalidade dessa fase de enchimento. Então, eu posso ter alterações, né, de sensibilidade, então aumento da urgência miccional, aumento da vontade, do desejo miccional, aumento da frequência miccional. Eu posso ter também noctúria, que é o ato de acordar à noite para fazer xixi. Na verdade, não é à noite, gente, é o ato de acordar para fazer xixi. Então, se você é despertado do seu sono pela necessidade de urinar, isso é uma noctúria, ok? E elas podem vir com ou sem sintomas de incontinência. Então, eu posso ter uma bexiga hiperativa sem incontinência urinária. Aquela pessoa, por exemplo, que vai no banheiro a cada 2 segundos, aquela pessoa que não pode viajar de carro, que tem que parar em todos os postos na estrada, ou aquela pessoa que se desespera ao entrar no avião porque tem que esperar o tempo, né, do avião decolar e de estabilizar para poder levantar e ir ao banheiro, e essa pessoa não sabe se vai conseguir segurar o xixi até lá. Então, são sintomas de hiperatividade sem necessariamente desencadear perda, tá?
E aí, o que é a incontinência urinária? Gente, a Sociedade Internacional de Continência, né, a ICS, ela classifica, ela caracteriza, ela define a incontinência urinária como a queixa de qualquer perda de urina. Por que eu marquei esse qualquer aqui para vocês, gente? É qualquer. Aquela pessoa vai dizer assim, não, mas eu só perco porque minha bexiga estava muito cheia. Ou então, não, eu só perdi porque eu estava numa aula de jumping ou porque eu estava correndo. Não interessa o motivo. Você perdeu o xixi na calcinha ou na cueca, né? Sem a vontade própria, sem a liberação nossa para fazer xixi, ou seja, perdeu xixi, é incontinência urinária. E essa perda, né, ela pode ser descrita tanto pelo próprio paciente quanto pelo cuidador. Então, às vezes é uma criança, ou é um idoso, ou é algum paciente com alguma alteração neurológica, alguma alteração cognitiva, que não vai saber dizer a gente assim, me incomoda porque quando eu faço tal coisa eu perco xixi, mas é uma mãe que chega e diz assim, meu filho não consegue segurar o xixi, ele passa o dia inteiro perdendo xixi, eu tenho que trocar a calcinha várias vezes, ou eu não consegui desfraldar, dependendo da idade, né? E a gente vai ver mais pra frente essa questão da idade também, é incontinência urinária, ok? E aí, gente, a gente tem 3 tipos, né? 3 grandes tipos, que aí é como a gente classifica a incontinência urinária. Da próxima slide, vocês vão... Acho que é o próximo, não sei. A gente vai ver que a classificação da incontinência, ela vem nesses 3 grandes tipos, que são incontinência urinária por estresse ou por esforço, incontinência urinária por urgência ou urge incontinência, e incontinência urinária mista, que é quando a gente associa os 2 tipos de incontinência. Só que a ICS traz pra gente acho que é de 2017, no manual da ICS, ela traz vários subtipos de incontinência urinária. E aí a gente tem diversos subtipos de incontinência que se enquadram dentro desses 3 grandes tipos, que são as nossas classificações, ok? Então eu posso ter uma incontinência urinária postural, uma incontinência urinária associada à retenção crônica, que antigamente a gente chamava de incontinência por transbordamento, né? A bexiga enche, 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 e transborda, a gente já não usa mais esse termo, agora é associada à retenção crônica. A gente pode ter a enurese noturna, que é a perda de urina durante o sono. A incontinência contínua é aquela pessoa que está sempre perdendo, mas não consegue relatar assim, eu perco com essa condição, eu perco com aquela condição, ela perde, né? A incontinência urinária sem sensibilidade é o paciente que diz assim, putz, quando eu percebo, eu já perdi. Eu percebo porque eu vejo que a calcinha está molhada ou porque a fralda está cheia, mas eu não sei nem lhe dizer quando eu perdi, tá? Ela está ali perdendo, mas não consegue identificar esse momento. A incontinência urinária coital, ela é nas mulheres, ok? E ela está relacionada ao ato sexual, geralmente no momento de orgasmo, há essa perda. A incontinência urinária funcional, que é aquela incontinência, gente, da pessoa que não consegue chegar ao banheiro. Então, às vezes eu tenho um idoso que tem uma dificuldade de locomoção, com uma marcha muito lenta, e aí ele não consegue se dirigir ao banheiro na velocidade ideal e tudo. Então, a perda, ela não é necessariamente por uma alteração no sistema miccional. Ela vem da disfunção de marcha, por exemplo, ou é uma pessoa que fez uma cirurgia e está impedido de se levantar e ir ao banheiro, e naquele momento não tem uma paradeira ou não tem um papagaio para poder fazer xixi ali, e ele vai, em algum momento, perder esse xixi porque ele não conseguiu chegar ao banheiro, mas o sistema urinário, o sistema miccional, ele está preservado, tá? E a incontinência multifatorial, que normalmente é o que a gente realmente tem, é que é uma incontinência que é provocada por vários fatores juntos e que eu não consigo dizer assim, foi só o estresse, ou foi só a urgência, ou foi só a dificuldade de mobilidade, ou foi só a falta de sensibilidade. Eu tenho um monte de coisa nesse balaio misturado, né? E aí, eu já falei um pouquinho de cada uma, né? Mas está aqui para vocês não esqueçam, isso é importante, isso é cobrado, isso é perguntado nas nossas provas. Então, incontinência urinária por estresse ou por esforço é aquela perda associada ao esforço físico. A incontinência urinária por urgência, ela vem associado a uma urgência, e aí anota aí, faz abre um espacinho aí na sua
mesa de estudo. O que é uma urgência miccional? Vai lá no nosso material de terminologia, mas eu vou trazer aqui para vocês. Então, urgência miccional é uma vontade súbita e inadiável de fazer xixi. Não é uma vontade que você percebe, minha bexiga está enchendo. Tá enchendo, mas eu estou aqui dando aula para vocês, não posso parar, não posso ir ao banheiro, estou numa reunião. E aí vai chegar um momento que vai dizer, não, agora eu preciso ir ao banheiro, agora eu tenho que fazer xixi porque minha bexiga está muito cheia. Isso é um enchimento normal. Mas quando você tem, assim, aquela vontade que vem simplesmente do nada e é uma vontade desesperadora, que você pensa assim, ou eu vou ao banheiro agora, ou eu vou fazer xixi na calça, isso é uma urgência. Então, as incontinências que vêm associadas a um sintoma de urgência, ela é uma incontinência urinária por urgência ou urge-incontinência, tá? E a incontinência urinária mista, Larissa, que danado é isso? É a associação dos dois. Então, é aquela paciente que diz assim, quando eu tusso, quando eu espirro, eu perco xixi. Mas, às vezes, também eu perco xixi quando eu estou abrindo a porta do banheiro, eu não consigo segurar. Então, ele tem um quadro associado das duas condições. E aí, mais uma vez, gente, abre um parêntese aí e faz uma anotação. Incontinência urinária mista não é igual a incontinência dupla, tá? Incontinência urinária mista é quando a gente tem a associação de incontinência urinária por estresse e incontinência urinária por esforço. Então, eu tenho incontinência urinária mista. Quando você tem uma incontinência dupla, e aí perceba, não é incontinência urinária dupla, é incontinência dupla. Por quê? Porque é a perda de urina e de fezes ou gases. Então, é quando eu tenho incontinência urinária ou incontinência fecal ou anal. A gente vai ver isso lá na aula de disfunções do sistema digestivo e evacuatório, certo? Mas não é a mesma coisa. Então, em termos de tipo de incontinência urinária, nós temos essas 3 classificações, certo? E aí, dentro desses subtipos, né, nós temos a postural, que é quando é associada a uma mudança. Então, eu estava deitada e fui me levantar e eu perco xixi. É muito comum o paciente dizer pra gente assim, toda vida que eu vou me levantar da cadeira eu perco xixi. Pós-prostatectomia, gente, é batata o paciente dizer isso pra gente, tá? Então, é incontinência urinária postural. Mas eu posso classificar ela lá dentro da de estresse, né? É um aumento de pressão abdominal, ou seja, estresse. Então, lembra que aqui são os tipos, mas não são as classificações, certo? Associada à retenção crônica, o que é isso? O paciente nunca consegue esvaziar a bexiga de forma satisfatória, de forma completa, e aí essa bexiga está sempre cheia. Então, quando eu tenho volumes residuais altos, acima de 300 ml, e essa bexiga enche e transborda, lembrando mais uma vez que o termo incontinência urinária por transbordamento, ele não é mais utilizado desde 2017. Certo? Pode ser que venha numa questão ainda como uma incontinência de transbordamento, pode, certo? Porque pode ser que a banca ainda utilize a terminologia antiga, tá bom? Mas hoje a gente fala em incontinência associada à retenção crônica. Enurese noturna é o famoso xixi na cama, né? É o ato de perder xixi durante o sono. A pessoa não desperta para fazer xixi, ela faz ali ainda enquanto dorme. A contínua é essa perda voluntária, né? Como eu falei, de forma contínua, né? Ela perde ali em vários momentos sem saber identificar exatamente em que momento está perdendo. O que movimento gerou aquela perda ou se veio associada a essa urgência ou não, ela está sempre perdendo. A incontinência urinária sem sensibilidade ou percepção é a perda que o paciente não consegue nem lhe dizer por que perdeu. Então, ele vai dizer assim, eu nem sei. Quando eu olho, eu já estou molhado, eu percebo porque escorre na perna, eu percebo que a fralda ficou cheia, tá? Ele não consegue dizer, eu perdi andando, eu perdi sentando, levantando, indo ao banheiro. Ele simplesmente perdeu. A incontinência coital, já falei, né, associada ao ato sexual, a funcional, que é pela inabilidade, pela incapacidade, pela deficiência física ou pela dificuldade de locomoção ou pela impossibilidade de ir ao banheiro, tá? Na presença desse trato urinário intacto. E a multifatorial é quando eu tenho um monte de coisas juntas, pode estar associada a outras comorbidades, por exemplo, como a DPOC, pacientes tabagistas que têm muita tosse, muito esforço, há alterações relacionadas a medicações, então eu tenho medicações que vão mexer ali na musculatura lisa, por exemplo, então esfíncter
interno, lembra? Né? E aí eu vou ter relaxamento ali da musculatura uretral e posso ter essa perda, ou eu posso ter alteração estrutural ali devido a um processo de envelhecimento, então um aumento da resistência, né? Uma diminuição da capacidade da complacência vesical. Então, na multifatorial eu tenho um monte de coisas juntas. E aí, quando a gente vem falar em classificação, fiquem atentos, gente, porque as questões perguntam muito sobre a classificação da incontinência urinária, tá? Então, a classificação de acordo com o tipo, eu tenho incontinência urinária por estresse, por urgência e mista. Prevalência, gente. A gente fala muito da incontinência urinária na mulher, né? Na gestante, na puérpera. Por quê? Porque a prevalência é alta. Então, a gente tem aqui uma prevalência de 42% nas gestantes. É muito, gente. A gente dizia que a cada 10 gestantes, 4 vai ter perda de urina. E não é uma coisa agradável, né? Nas mulheres, no pós-parto, a gente tem aí 42% nas primeiras 8 semanas, né? E aí depois isso tende a regredir espontaneamente, mas se a gente parar para observar aqui, a gente tem aqui, né, uma prevalência de quase 30% nos 4 primeiros anos de pós-parto. Ou seja, eu estou dizendo que a cada 10 mulheres, 3 ficaram com incontinência no pós-parto. É muito significativo. Nos idosos, esse valor chega a quase 60%. Se a gente for para os idosos institucionalizados, essa prevalência ainda é maior, tá? Pós-prostatectomia, homens, quase não tem incontinência, mas nas prostatectomias isso é muito comum. Então, a gente tem aí uma prevalência de 43% nos primeiros meses. Isso regride espontaneamente para 15%, mas isso é bem prejudicial para qualidade de vida, né, para a autoestima e para todas as questões relacionadas à funcionalidade desse indivíduo. E aí a gente chega nas alterações patológicas mesmo, né? Então, pacientes com fibrose cística passa para 27%, para pacientes com AVC para 44%, atletas 45%, autismo 25%, pacientes com lesão medular, isso sobe para 50%, paciente com esclerose múltipla também, porque eu tenho alteração neural ali naquele sistema, né? Parkinson, 33%. Então, vejam, a gente tem uma prevalência altíssima, eu trouxe poucas condições, a gente sabe que a prevalência da incontinência urinária ela é subdiagnosticada, e a gente tem poucos estudos em condições clínicas. Então, assim, a gente não tem muitos estudos com outras condições, mas claro que eu vou ter incontinência em outras condições neurológicas, em outras condições reumáticas, em outras condições, enfim, porque a gente acabou de ver os tipos e o que é que está envolvido ali naquele processo, né? E aí a gente vai conversar aqui sobre a causa dessa incontinência. Eu gosto muito, deixa eu ver para onde é que eu saio aqui, ó, desse desenhozinho que a gente tem da estrutura de sustentação da nossa bexiga. Ele é muito utilizado para prolapso, tá? Esse desenho, essa imagem daqui que está aqui em cima de mim, ela nem é utilizada muito para incontinência não, mas eu trouxe para que a gente possa ver. Imagina que esse barquinho, ele é a nossa bexiga, certo? E a nossa bexiga, ela vem sustentada por essas estruturas, né, pontilhadinhas, que seriam os meus ligamentos e também algumas estruturas musculares, mas eu tenho uma base que é a maré, né? Que é aí meu oceano, que é o meu assoalho pélvico que segura esse navio. Então, eu tenho, para que esse navio flutue de forma satisfatória, eu tenho que ter uma boa estrutura no meu navio, né? Esse casco tem que estar bom, essa mecânica do próprio navio tem que estar bom, a estrutura de sustentação dele nesse cais tem que estar boa e o mar tem que estar legal, certo? Se eu tiro o assoalho pélvico, e aí a gente tem isso nessa imagem daqui, o que é que sobra para sustentar? Somente os ligamentos e a estrutura muscular superior ali, né? Gente, vai dar erro, vai sobrecarregar e essa estrutura não vai dar conta. E essa bexiga pode ter alterações como, por exemplo, uma hipermobilidade dessa bexiga, né? Um movimento maior do que o ideal, ou um prolapso desse órgão, que é a queda desse órgão, né? Ele vai arriar. Quem é que vai conseguir segurar um peso desse sozinho, né? Então, a gente tem um conjunto
de fatores que vão agir nessa função. Então, esse desenhozinho, guarde ele na memória de vocês, certo? Então, quais são as causas da incontinência urinária? Lembrando, o que é incontinência urinária? É a perda involuntária de urina, tá? Então, eu posso ter uma perda por uma alteração na bexiga, na estrutura ali no casco, né? Essa bexiga, ela pode estar hiperativa ou hipoativa. Se ela está hiperativa, ela está contraindo mais do que devia, isso vai me dar sintomas de urgência, de aumento de frequência, né? Uma necessidade maior de fazer xixi. E aí, se eu tenho mais vontade de fazer xixi, eu vou ter que ter uma melhor estrutura de assoalho pélvico para poder inibir essa bexiga. Vamos lembrar lá da fisiologia da micção, certo? Então, como é que funciona? Eu tenho uma bexiga que está contraindo mais do que o normal, eu preciso de um assoalho pélvico, de uma base que contrai ali, que feche, e que gera esse feedback negativo, mandando essa bexiga relaxar. Se meu assoalho pélvico não tá bom, deu erro. Outra coisa, gente, se eu tenho uma bexiga hipoativa, o que acontece? Essa bexiga, ela não vai conseguir contrair e ela não vai conseguir esvaziar corretamente, né? Então, se ela não consegue esvaziar corretamente, eu posso ter aquela situação lá da perda por retenção crônica. Lembra do transbordamento? Essa bexiga vai encher, vai encher, vai encher, vai encher e pode transbordar. Ela vai ter que esvaziar por alguma coisa. E aí, nesse caso, gente, é até melhor o transbordamento, a perda, do que um refluxo, né, para os nossos rins, que aí é problemaço pra gente, tá? Então, eu posso ter uma perda de urina por uma hiperatividade ou por uma hipoatividade, beleza? E o que pode provocar essa hiperatividade e essa hipoatividade? Ela pode ser provocada por alterações neurológicas, por alterações comportamentais, por medicações, né? Por alteração na própria musculatura do assoalho pélvico, porque lembra que elas trabalham de forma integrada. Então, uma alteração no assoalho pélvico pode alterar esse mecanismo inibitório e eu posso ter sim uma alteração na bexiga pelo assoalho pélvico, ok? Uma outra causa das incontinências é a diminuição do trofismo local. E o que é que provoca a diminuição desse trofismo, da mucosa ali, da mucosa da uretra, do canal vaginal, né? O que é que eu posso ter ali de diminuição dessa estrutura? Hipoestrogenismo. Onde é que a gente encontra, né? Em que período da nossa vida a gente tem esse hipoestrogenismo característico? Climatério, menopausa, falência ovariana, acabou o estrogênio, gente. Estrogênio é importante na vida da gente, tá? Então, o hipoestrogenismo, ele pode provocar uma diminuição do trofismo local. Com essa diminuição do trofismo, o que é que a gente vai ter? Uma estrutura que era bem adaptada, bem coladinha, uma sustentando a outra, vai diminuir, então eu perco essa sustentação. Então, o hipoestrogenismo pode ser uma causa de uma incontinência. Outra causa dessa perda de urina, alterações na função da musculatura do assoalho pélvico. E aí, quando a gente fala em alteração de função, gente, eu não estou falando só de fraqueza. Eu posso ter uma musculatura forte, porém sem resistência. Eu posso ter uma musculatura forte, porém sem coordenação. Eu posso ter uma musculatura que não sabe o momento exato de contrair. Então, imagina que eu tenho aqui o meu naviozinho, né? E minha musculatura, ela tá aqui. Ela até tá aqui direitinho. Mas aí chega e entra uma grande população em cima desse navio e pesa muito. O que é que essa assoalho pélvico deveria fazer? Sustentar para esse navio não cair. Mas se ele tá lá na vida dele, sem entender que ele precisa dessa sustentação, esse navio vai afundar. Então, eu preciso de uma musculatura funcional. E quando eu falo funcional, eu tenho que entender que a musculatura, ela tem vários componentes. Então, são várias valências que a gente vai analisar. Força, resistência, coordenação,
velocidade de resposta, que está ali agindo em relação à coordenação. Eu tenho que ver como é que está a inervação dessa estrutura, porque se eu tenho uma alteração, por exemplo, do meu nervo pudendo, que é comum num pós-parto vaginal com trauma, né? Às vezes com fórceps, com necessidade de um vácuo, ou um parto mais laboroso, com muita distensibilidade ali daquele nervo, eu posso ter alteração dessa fibra. E aí, se eu não tenho um nervo que vai dar o start ali da musculatura contrair, ela não vai contrair. E eu posso ter uma musculatura sem uma alteração nela especificamente, mas com uma alteração da estrutura neural, ok? Outra coisa é a alteração de tônus. O que é o tônus, gente? Tônus é a contração basal da musculatura. Então, é o estado de contração dessa musculatura numa situação de repouso. E ele tem que ter um tônus. A nossa musculatura do assoalho pélvico, ela é formada lá, vamos lembrar da nossa primeira aula, quase 70% dessa estrutura é de fibra muscular tipo 1, é uma fibra de resistência, de sustentação. Então, ela gera um tônus de base bom, que segura ali. Se esse tônus vai dar erro, né? Essa estrutura não vai estar bem sustentada e eu posso ter uma perda em decorrência disso. Outra questão que pode me provocar incontinências urinárias são as alterações de tecido conjuntivo, né? Ali de colágeno, elastina, as fibroses. Por quê? Eu preciso dessas estruturas aqui de sustentação, gente. Se eu tenho alteração, meu Deus, minha coordenação é ótima. Se fosse meu assoalho pélvico, estava ruim aqui, ó. Ai, meu Deus, de sustentação, certo? Então, se eu tenho alteração nisso, essa minha estrutura já fica com mais dificuldade. Então, o que é que provoca aí alteração de elastina, de colágeno? Idade, envelhecimento, hipoestrogenismo, prática de atividade física de alto impacto, são coisas que podem estar alterando a condição de colágeno e de elastina daquela estrutura. Cirurgias pélvicas prévias, né, com formação de tecido fibrótico, de cicatrização, às vezes a presença de algum processo inflamatório decorrente, sei lá, de uma endometriose, né, que está alterando ali aqueles tecidos, e aí eu vou alterar também a estrutura dessas redes de sustentação, e isso pode me provocar uma perda de urina. E aí uma outra questão que também pode estar associada à perda de urina é a infecção urinária. Então, a infecção urinária é uma das poucas condições que podem provocar uma perda de urina transitória, que a gente não vai, eu posso não ter alteração em nenhum desses outros sistemas, né, que a gente está falando aqui, esses sistemas aqui, mas eu tenho um quadro de infecção que altera esse funcionamento e eu posso ter perda momentânea, tá? E aí, no caso, a gente precisa tratar essa infecção. E aí, quais são os fatores de risco, né? Para que eu tenha alteração nessas questões que podem provocar a perda, tá? Então, fator de risco para incontinência urinária, a idade, né? O processo de envelhecimento. Por quê? No processo de envelhecimento eu tenho alteração hormonal, eu tenho alteração na liberação dos neurotransmissores, eu tenho alteração de complacência, eu tenho alteração de mobilidade, eu tenho várias alterações que podem estar provocando essa perda. A menopausa, ela entra aí junto com esse processo de envelhecimento, mas na menopausa a gente vai destacar bem a falência ovariana e o hipoestrogenismo, certo? Então, na mulher, isso é gritante, por isso que a mulher sofre mais com as incontinências até do que os homens. A gente tem alterações hormonais cíclicas ao longo da vida que podem estar provocando aí essa perda. Constipação intestinal. Por quê, gente? Se toda vida você vai fazer cocô, você faz força, você faz força, você faz força, está provocando uma distensão ali daquelas fibras, e essa distensão progressiva e frequente pode alterar o funcionamento da musculatura de assoalho pélvico, pode alterar fibras ali do meu nervo pudendo, e aí eu posso ter alteração em toda essa estrutura. Obesidade, ela vem nesse mesma questão, né? Eu tenho muita pressão em cima dessa bexiga que está sempre empurrando ela para baixo. E aí, quando eu falo bexiga, eu estou falando de todo esse sistema: bexiga, ligamento, assoalho pélvico, né? A paridade, a gente tem hoje já mais claro essa questão da paridade, né? Então, aparentemente,
o número de partos, ele não vai ser tão importante assim, mas o parto sim. Então, o primeiro parto, ele traz mais danos a essa estrutura. A outra questão é que, com o processo de envelhecimento, isso pode se igualar, certo? Então, mulheres de 70 anos que tiveram 10 partos e mulheres de 70 anos que tiveram poucos partos, um parto, aos 70 anos, essa musculatura ela já vai ser quase que equivalente, porque o processo de envelhecimento por si só, ele vai piorar. Então, a gente tem o que a gente chama de curva traumática. Mulheres jovens, o parto é um grande fator de risco. Em mulheres idosas, ele já não vai ser mais tanto fator de risco, a idade vai ser mais, tá? O tipo de parto também, a gente tem uma de proteção, a gente já nem fala tanto no parto como fator protetor, mas a gestação, sim, como um fator de risco, certo? Mas um parto vaginal, laboroso, com episiotomia, com fórceps, com questões que danifiquem mais essa musculatura, sim, são fatores de risco significativos. O peso do bebê, né? Então, quanto mais pesado esse bebê, mais risco eu tenho para o funcionamento desse assoalho pélvico, e aí por isso a gente fala hoje em não ter partos vaginais com bebês acima de 4 quilos, porque isso pode trazer grande dano para a gente. O exercício físico, gente, aí isso é um problema na vida da gente, porque o sedentarismo é um fator de risco. E o exercício físico é um fator de risco. E aí a gente faz o quê na vida, né? Então, na verdade, o que é que a gente tem hoje já assim de estruturado? Exercícios de alto impacto e de alta intensidade são ruins para o assoalho pélvico, certo? E o sedentarismo também é ruim. Então, o ideal seriam exercícios regulares, frequentes e de baixo impacto e de intensidade de leve a moderado. Falando em nível de assoalho pélvico, não estou falando das outras questões do exercício físico, certo? Cirurgias pélvicas anteriores, por quê, gente? Se eu faço uma esterectomia, por exemplo, e tiro um órgão ali daquela estrutura, esses órgãos internos eles vão se reorganizar, e nessa reorganização eu posso ter uma mudança do ângulo vesical, eu posso ter às vezes um prolapso, eu posso ter uma dificuldade, uma retenção, eu posso ter alteração intestinal, eu posso ter muita aderência, muita fibrose que modifica esse funcionamento, certo? Doenças crônicas também, aí a gente tem N doenças que podem estar alterando, né? Doenças do sistema nervoso central, doenças respiratórias, doenças reumáticas que vão influenciar nesse processo todo. O consumo de cafeína e de substâncias irritativas, então a cafeína, a pimenta, condimentos que são irritativos, eles podem provocar uma hiperatividade vesical, e essa hiperatividade vesical, ela pode provocar sintomas de perda, né, se eu tenho associado outras questões. O tabagismo também, ele traz pra gente uma alteração da estrutura muscular, né? A gente tem uma perda aí dessa elasticidade muscular, e a gente tem mais tosse, e com isso a gente tem aumento de pressão. Então o tabagismo também interfere na mulher na questão da menopausa, então ela tende a menopausar um pouco mais precocemente e consequentemente um período maior de hipoestrogenismo. Então a gente tem várias coisas que podem provocar aí e que são fatores de risco para as condições que efetivamente podem provocar a incontinência urinária. Então, eu posso ter, por exemplo, gente, uma pessoa obesa, mas que tem um assoalho pélvico massa, desculpa, e que não vai ter uma perda de urina, mas é um fator de risco, porque aumenta a pressão, aumenta a distensibilidade ali daquelas fibras e dificulta o fechamento uretral, facilitando a perda, tá? Então, gente, simples, né? A incontinência urinária. Então, recapitulando aqui, o que é incontinência urinária? Qualquer perda de urina. E o que é que pode provocar essa incontinência? Um desequilíbrio entre bexiga e estrutura de sustentação, não? Então, basicamente, bexiga e assoalho pélvico. Se eu tenho muita pressão em cima dessa bexiga, e aí geralmente eu tenho muita pressão quando eu tenho esforço,
né? E um assoalho pélvico que não dá conta de fechar, eu posso ter perda. Ou se eu tenho uma bexiga hiperativa que está ali contraindo o tempo inteiro, eu posso ter também um assoalho pélvico que não dá tempo de inibir essa bexiga, mas a gente tem normalmente uma associação das disfunções de bexiga e de assoalho pélvico e de todas as outras condições que estão envolvidas nesse processo. Então vamos voltar lá na aula de fisiologia da micção, ok? É importante a aula de fisiologia para que a gente entenda a perda de urina. E aí as nossas questões bônus, né? Então essa questão, gente, ela vem de 2016, né, da prova de residência lá da Coremu, em Pernambuco. E aí, vamos lá, o que é que ela pede pra gente? Em uma visita domiciliar, um fisioterapeuta avalia uma mulher de 35 anos de idade, branca, com sobrepeso, secundigesta, ou seja, segunda gestação, né? Com parto anterior vaginal e laceração perineal grau 2. Ela tem queixa de perda de urina quando tosse, quando espirra, e algumas vezes ela apresenta uma vontade súbita de urinar, que frequentemente culmina na incontinência urinária. E aí, o que é que ele pergunta pra gente? Assinale a alternativa incorreta. A presença apenas de urge-incontinência. B. A presença de continência urinária mista. C. Essa mulher apresenta fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, fibras tipo 1 e 2. D. Na avaliação fisioterapêutica, deve-se solicitar um diário miccional. O tratamento deve incluir a terapia comportamental, a associação de técnicas de treinamento vesical, deixa eu passar para cá, e controle de ingestão de líquidos. Gente, dá um pause aqui nessa questão. Essa questão ela vai ser melhor discutida na próxima aula da gente, tá? Porque a gente vai ver as questões de tratamento e de avaliação. Ok? Então, se for muito difícil responder agora, dá um pause e responda depois da próxima aula. Se não, já responde ela aqui e vamos ver a nossa resposta. Então, a resposta certa seria a letra A. E aí, gente, o que é importante a gente ver aqui? A presença apenas de urge-incontinência. Ela pede a pergunta errada, a resposta errada, né? Quando ela me diz aqui que ela tem perda quando tosse, quando espirra e quando tem vontade súbita de urinar, eu já matei aqui que ela tem incontinência urinária de esforço e incontinência urinária de urgência, ou seja, é uma incontinência mista. Então, a letra A já seria de cara a nossa resposta errada. As condições de tratamento e de avaliação a gente discute posteriormente. Nossa segunda questão, ainda da residência da Coremu, né? Ele traz aqui pra gente, ó. Segundo a Sociedade Internacional de Continência, em 2010, a incontinência urinária é toda perda de urina, acometendo mais mulheres do que homens. Apenas 1/4 das pacientes procuram tratamento. Sobre essa patologia, é incorreto afirmar que vamos lá. Então, é incorreto afirmar que na incontinência urinária de esforço, a pressão de fechamento uretral é menor do que a pressão pressão vesical. B. Na incontinência urinária de urgência, observamos contração involuntária do músculo detrusor da bexiga na fase de enchimento vesical. C. A incontinência urinária mista, observamos hipermobilidade do colo e insuficiência esfincteriana intrínseca. D. O tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária de esforço é usada a eletroestimulação associada com a contração, voluntária dos músculos do assoalho pélvico. E tratamento fisioterapêutico para hiperatividade detrusora é utilizada a eletroestimulação no nervo tibial para inibir a contração detrusora. Vamos lá, dá um pause e responde, vamos em seguida. Então, se é incorreto, o que é que a gente vai ver aqui? Ó? Na incontinência urinária mista, observamos hipermobilidade do colo vesical e insuficiência esfincteriana intrínseca. Na verdade, na mista, eu preciso ter fatores também de hiperatividade, tá bom?
Essa outra questão, ela vem da nossa residência aqui do UOL, né, do ano passado, 2022. E o que ela traz pra gente? Para o fisioterapeuta, atuante nas disfunções do sistema uroginecológico da mulher, é fundamental compreender a nomenclatura preconizada pela ICS. Em relação a essa nomenclatura, analise as descrições dos termos abaixo. 1. Incontinência urinária mista é a perda de urina associada à mudança de posição com desejo repentino de urinar. 2. Incontinência urinária de esforço, perda involuntária de urina por esforço, espirro ou tosse. 3. Noctúria, queixa de acordar durante a noite uma ou mais vezes para urinar. 4. A incontinência urinária contínua é a queixa de perda involuntária intermitente de urina. E aí ele pergunta pra gente quais são as alternativas corretas. Qual é a sugestão que eu dou para vocês nesse tipo de questão? Marca aqui do lado de cada questão. 1, VOF, ou certo ou errado. 2, VOF. Faz cada questãozinha dessa e depois a gente vem e vai checar aqui. Eu sempre troco o lado, gente. E vai checar aqui qual é qual, tá? Então, vai lá fazer, dá um pause aqui, monta a sua resposta e só vem ver o resultado quando finalizar a sua resposta, tá bom? Vamos lá. Resposta correta, letra A. Então, estão corretas a letra 2, a resposta 2 e 3, ok? Mais pra frente a gente discute cada uma delas. Se você errou, não tem problema. Vamos abrir lá aquele material de terminologia que eu falei, que ele traz bem bonitinho pra gente o que é cada uma coisinha dessa, tá? E era isso, gente, nossa primeira aula de incontinência urinária. O que é importante que a gente entenda aqui o que é essa incontinência, o que é que pode provocar uma incontinência, quais são os tipos de incontinência, como eu classifico essa incontinência. E aí, para os principais tipos, né, a incontinência lá de urgência, a incontinência de esforço e a incontinência mista, o que é que eu tenho acontecendo ali em cada uma delas que pode estar provocando essa perda de urina. Então, se está claro, beleza, vamos passar para a próxima aula. Se não está claro ainda, não tem problema, vamos voltar para a aula de fisiologia da micção, para a aula de incontinência urinária, para as terminologias, e aí eu não tenho dúvida que vai ficar super claro para você cada uma dessas coisas. Nossos contatos estão aqui, gente, então se precisar falar com a gente, tem o Insta da Vem Concurso, o meu também está aqui, estou à disposição. Qualquer dúvida pode falar comigo, ok? Então um beijo e até a nossa próxima aula.